Queridos, para mim é uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã, poder compartilhar um pouquinho do que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração durante esses dias. E como o pastor Marcos acabou de ser grandemente usado por Deus aqui em oração, nós temos passado por tempos difíceis. É um tempo difícil, um tempo de lutas e lutos. Com certeza você já perdeu alguém próximo de você. E nós temos vivenciado esses momentos de tristeza. Nós continuamos orando, intercedendo pela vida dos nossos irmãos, irmão Edson, irmão Ronaldo e tantos outros, né? A família do pastor Gilson também está enlutada. Mas quando eu estava orando e refletindo um pouco sobre o que Deus queria me dizer nessa palavra, com essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos, me veio ao coração uma pergunta simples, que às vezes a gente nem se faz enquanto está na correria do dia a dia. O Espírito Santo perguntou para mim: você está alegre? Você está alegre com o que você tem feito? Você se sente alegre nas coisas que você tem feito, a forma como você tem vivido? E essa pergunta, confesso aos irmãos, que caiu no meu coração como uma dúvida, porque em alguns momentos eu me senti muito triste, decepcionado, desanimado, e eu precisava compreender mais de Deus qual era essa verdadeira alegria. Muitas vezes a gente demonstra para as pessoas que nós somos pessoas alegres, né? É muito fácil a gente estar com um sorriso no rosto, contar coisas engraçadas, dar risada, mas lá no profundo, lá no coração, será que você está verdadeiramente feliz? Então, a primeira pergunta que eu faço para você nessa manhã é: você se sente alegre hoje aqui? Você sente que você está alegre? A alegria é um sentimento que está no teu coração. A cada dia que passa, a gente vê nos estudos da neurociência, né, da biologia, que a alegria, que a gratidão são coisas muito importantes nas nossas vidas. A gente já entendeu que a gratidão, de certa forma, ela tem um poder significativo nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, e a alegria faz parte disso também. E enquanto eu estava pesquisando um pouquinho sobre essa alegria, entendendo qual era essa verdadeira alegria, eu fui pesquisar sobre como a gente se sente alegre, como isso acontece dentro do nosso cérebro, como isso afeta o nosso coração. E dentro da neurociência, desculpem os estudiosos nessa área, mas eu vou tentar explicar aqui rapidamente como funciona. Existem 3 substâncias químicas que são responsáveis pelo bom humor, pelo bem-estar e pela alegria. Uma delas é a serotonina, a outra é a endorfina e outra substância é a adrenalina. Essas 3 substâncias são neurotransmissores, ou seja, elas são mensageiras, elas transmitem mensagens para os neurônios, e essas mensagens são, na verdade, as reguladoras do nosso bem-estar, do nosso comportamento, seja ele de bom humor ou não. Então, para a gente entender melhor como funciona isso, vamos pensar no nosso cérebro como se fosse um carro, né? E o carro, a gente sabe que o carro ele precisa de algumas substâncias para que ele consiga andar, funcionar bem. Então a gente tem aí o combustível, é uma delas, o óleo, né, o fluido radiador, o fluido do freio. São substâncias essenciais para que o carro funcione bem, para que o motor funcione bem. Caso essas substâncias não estejam presentes ali, ou de alguma forma elas falhem, não sei, haja um desequilíbrio ali nessas substâncias, acontece o quê? O carro não funciona bem. O motor pode engasgar, o freio pode falhar e até um certo ponto você pode perder o controle do carro por causa da falta dessas substâncias. Então, de certa forma, o nosso cérebro também funciona dessa maneira. Quando nós temos falta dessas substâncias,
neurotransmissoras, a gente começa a não funcionar bem. E aí a gente sabe que se não existe a serotonina, eu não consigo desenvolver essa parte do bom humor, né? E aí o mau humor se instala na minha vida. Se não está presente a endorfina, eu não consigo ter ânimo nem para levantar de manhã cedo, nem para sair da minha cama. Se eu não tenho adrenalina, eu não consigo me desafiar a novos desafios, né? Eu não consigo conseguir ultrapassar novos desafios, alcançar novos desafios, novas metas, porque a adrenalina não está ali me ajudando nisso. E aí o que acontece quando não há esse processo todo dentro do nosso cérebro? A tristeza toma conta. E se a tristeza ela toma conta por um bom tempo, e um tempo excessivo, a gente sabe que ela pode se tornar uma doença, pode se tornar algo patológico. E aí é onde vem a depressão, síndromes de ansiedade, síndromes de medo. E a gente sabe que neste tempo que nós estamos, nós vemos muitas pessoas sofrendo com isso. Mas o que eu queria falar aqui vai além da ciência, vai além do que nós entendemos e nós já conhecemos como funcionamento do cérebro, né, e essas substâncias. Porque a ciência ela mostra que isso é muito importante e que, de certa forma, todos nós estamos buscando realização na vida. Então, quando você busca uma profissão, você está buscando ser realizado naquela profissão. Quando você busca um casamento, você está buscando ser realizado dentro do casamento. E em várias outras áreas da vida, a gente busca ser feliz, ser realizado. Mas a gente compreende que como cristãos, a nossa realização ela vai além dessas coisas. Ela vai além de simplesmente fases da vida ou metas que a gente coloca para nós, para a gente alcançá-las. E, de certa forma, quando a gente depende disso, depende da profissão, depende da vida financeira, depende do casamento, para atingir essa realização, nós acabamos frustrados. Porque a gente não consegue ter total realização nessas coisas. A gente conhece muitas pessoas que ainda estão no mundo e ainda estão vivendo dentro desse ciclo vicioso, buscando coisas que possam realizá-las. E aí quando aquilo frustra ela, ela vai para outra coisa. Né? Aí ela busca também ser realizada naquilo. Se frustra, ela vai para outra coisa. E isso fica num processo interminável. Uma busca incessante por essa alegria, por essa realização. Então o que eu quero trazer aqui para nós hoje, como uma reflexão, primeiramente, é entender se realmente Deus quer que nós sejamos pessoas alegres. Você acha que Deus te fez para ser uma pessoa alegre? Essa foi uma das coisas que Deus, na hora que Ele te criou, Ele falou, não, eu vou criar você para você ser uma pessoa alegre. Você acredita nisso? Bom, hoje eu vou compartilhar com os irmãos, com as irmãs, um texto que fala um pouquinho sobre viver em alegria. E nesse texto nós vamos encontrar 3 motivos que vão nos fazer relembrar o que é ter essa alegria. E não uma alegria simples, uma alegria comum e passageira, mas uma alegria que te dá força, uma alegria constante, uma alegria que pode transformar a sua vida. Amém? Você crê nisso? Amém. Então eu gostaria de pedir que você abra a palavra de Deus, ou um aplicativo aí, em Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Nós vamos ler a versão nova tradução da linguagem de hoje, mas você pode me acompanhar aí também na sua tradução, sem problemas. A palavra de Deus diz então em Sofonias 3:14, assim: Povo de Israel, cantem louvores a Deus, alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo.
O Senhor, Rei de Israel, está com vocês, e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime nem perca coragem, pois o Senhor seu Deus está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês, e por causa do seu amor, lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. O Senhor Deus diz: eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que os perseguem, salvarei os aleijados e trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei e os trarei de volta para o seu país. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro e todos os povos os respeitarão. Eu, o Senhor, falei. Esse texto ele é um texto, ao meu ver, muito bonito, muito lindo, porque ele finaliza a história do livro de Sofonias, demonstrando o que Deus estava expressando para o povo. O povo de Israel é um povo que deveria ser constante na presença de Deus, eles deveriam andar sempre na presença de Deus, mas a gente sabe, a gente acompanhando a história do povo, a gente vê que eles se distanciavam de Deus, eles pecavam, eles se afastavam dos caminhos do Senhor, e aí o que tinha que acontecer? Deus tinha que ir lá, fazer eles se arrependerem novamente e eles voltarem para a presença de Deus. E foi exatamente esse processo que o profeta Sofonias narrou aqui para nós. Nesse momento aqui, nesse texto, o povo está retornando à presença de Deus. O povo está voltando aos braços do Pai e assim estão recebendo todas essas palavras de alegria, de contentamento, de celebração que Deus estava expressando a eles naquele momento. Então, o primeiro motivo que nós podemos olhar para o texto e falar para nós, o motivo de nos alegrarmos em Deus, é porque a alegria é um mandamento. A alegria é um mandamento. No versículo 14, o primeiro versículo que nós lemos, a palavra começa assim: povo de Israel, cantem louvores a Deus, alegrem-se. Alegrem-se aqui é um verbo, e esse verbo está no imperativo. Vamos lembrar um pouquinho das nossas aulas de português. Conjugação verbal. O verbo, quando está no imperativo, ele está ordenando que você faça alguma coisa, não é verdade? Então, se é uma ordenança, é um mandamento. Então, aqui, o primeiro motivo que nós temos para nos alegrar é porque Deus está nos mandando a nos alegrar. É um mandamento de Deus que nós sejamos alegres. E olha só, tem alguns fatos interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, que falam sobre a alegria hoje. A alegria, a palavra alegria, ela foi citada na Bíblia 244 vezes. Isso sem contar, às vezes, que a alegria também é citada como verbo ou como adjetivo. Além disso, nós temos vários exemplos de histórias de homens de Deus que passaram por momentos e festejaram e se alegraram com Deus. O livro de Salmos é cheio de momentos de alegria, onde Davi expressa a alegria ao Senhor. Salmo 33 é chamado Salmos da Alegria, porque Davi ali está colocando toda a alegria que ele sente por Deus, pelo que Deus tinha feito, e inclusive ele fala, aquele versículo que nós conhecemos: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É nesse salmo aí. Outro exemplo também é em João 15, quando Jesus já expressa ali com os seus discípulos o que é ter uma alegria completa. Ele diz assim: estou dizendo isso para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha só que interessante isso, né, gente? Então Jesus está se colocando aqui como alguém que traz alegria, que completa a alegria nas nossas vidas. Outro exemplo que nós cantamos aqui, Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Outro grande exemplo que nós temos de se alegrar no Senhor.
Paulo também foi um grande exemplo para nós de se alegrar em meio às dificuldades. O livro de Filipenses foi escrito dentro de uma prisão, enquanto Paulo escrevia e exortava os crentes de Filipos, ele estava preso. E mesmo assim, ele se alegrava, ele cantava louvores. Inclusive, ele escreveu exatamente isso para exortar os irmãos. Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Olha só, gente, que coisa linda. Em toda a Bíblia, se a gente for falar aqui, nós temos a citação de alegria, de pessoas que se alegraram, seja nos livros da lei, seja nos salmos, seja nos evangelhos. Inclusive no Apocalipse, nós temos citação dessa palavra, dessa alegria que Deus traz para as nossas vidas. Mas, além disso, a Bíblia também nos ensina que a alegria é uma forma de nós nos conectarmos a Deus, porque a alegria ela é um sentimento intenso, ela não é um sentimento egoísta, ela é um sentimento altruísta. A alegria ela não está baseada nas circunstâncias adversas, momentâneas. Essa alegria que a Bíblia ensina é uma alegria que está firmada na fé inabalável. E é aí que mora a diferença, é aí que está a diferença dessa alegria que a gente vê lá fora e a alegria que a Bíblia nos ensina. É claro que eu estou falando de alegria aqui, né, gente? Mas a gente passa por momentos de tristeza, sim. A gente passa por momentos de dificuldade, de desânimo. Isso aí é algo que faz parte da vida. A própria Bíblia nos fala disso, né? Eclesiastes 3 diz, Salomão diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo para se alegrar, há tempo para chorar. Então, existe um momento, claro que existe um momento de nós passarmos por tristeza. Mas o próprio Jesus nos ensina, quando ele passou por esses momentos, que esses momentos são passageiros. Esses são momentos de tristeza, momentos de desânimo. A alegria, ela tem que ser constante nas nossas vidas. Olha só o que diz o Salmo 30, que também a gente acabou de cantar aqui. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu posso passar por uma dificuldade, por uma tristeza, passar por um momento difícil, mas eu sei que essa alegria que vem de Deus, ela irá me fortalecer logo na manhã seguinte. Logo que a tristeza passar, eu vou continuar firme, porque essa alegria vai me dar força. Amém? Quando eu estava estudando um pouquinho dessa palavra e conversando até com a Andréa sobre isso, a gente se recordou de um momento que foi um momento difícil para nós. Logo que o José nasceu, nós tivemos um momento complicado ali, porque ele nasceu com um problema de saúde, ele nasceu com um refluxo severo, e ele não conseguia ficar sem vomitar quando ele mamava. Então, logo que ele mamava, ele botava tudo para fora. E isso foram meses assim, José só chorava, nós não conseguíamos ter nem visita em casa, porque as pessoas não conseguiam ficar lá. Ele só chorava, e nós passamos por esse momento muito difícil. Foi um momento em que a igreja se uniu também para nos apoiar em oração, não só em oração, mas também em condições de tratamento, porque o tratamento era muito caro. E graças a Deus, nós vimos Deus agir na vida dele. E durante 3 anos ele ficou em tratamento para sanar de forma completa esse pequeno problema que ele tinha. Mas o José é um menino de Deus, né? A gente sempre fica assustado com a forma como Deus fala com ele. E ele sempre foi usado por Deus para falar muito aos nossos corações. E quando ele tinha os seus 2 aninhos, ele já falava muito bem, né? José falou com 1 ano de idade. Inclusive a gente entrava nos lugares com ele no colo, as pessoas, bom dia, ele respondia, bom dia. A pessoa, meu Deus, ele fala, né? Porque ele era muito pequenininho, mas já falava. E num dia específico, quando a Andréa estava meio abatida, ela estava triste, também com essa situação, ela foi descer a escada com o José, e o José virou para ela e falou, mãe, você está triste?
E ela falou, não, filho, mamãe não está triste, está tudo bem, né? Fica tranquilo, está tudo bem. Aí ele entendeu que não estava tudo bem, né? E aí ele virou para ela e falou assim, mamãe, canta comigo. A alegria do Senhor é a nossa força. E naquela hora ela disse que começou a encher o olho de lágrimas, se segurou ali. Mas ela me mandou uma mensagem depois e falou, amor, você não sabe o que José fez. Ele foi grandemente usado por Deus para nos lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente passa por momentos difíceis, vocês vão passar, eu vou passar, todos nós passamos por momentos difíceis. Mas nós precisamos lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, entenda uma coisa, eu estou falando aqui sobre alegria. Isso não quer dizer que você tenha que estar com um sorriso no rosto o tempo todo, não. Eu sei que muitas vezes você acha que a alegria é isso. Mas a alegria que eu estou falando aqui, na verdade, é uma atitude de confiança, esperança e realização em Deus. É bem diferente, é algo que a gente tem lá dentro, não é algo só que a gente externa para fora. Mas para a gente conseguir também se alegrar e ter mais um motivo para entender o que é essa alegria em Deus, o segundo motivo que eu vou compartilhar com os irmãos nessa manhã é que nós não somos mais escravos do medo. Olha só, a partir do versículo 15, o profeta diz assim, o Senhor retirou as sentenças que eram contra vocês, afastou os seus inimigos, o Senhor está no meio de vocês. Vocês não precisam temer nenhum mal. É interessante que esse texto aqui está relatando a atitude, essa ação de Deus, como se Deus fosse um Salvador. É o que ele acabou de dizer aqui. E quando a gente pensa em Salvador hoje, para nós aqui, na nossa comunidade contemporânea, né, sociedade mais moderna, o nosso Salvador, geralmente a gente relaciona Salvador com algum herói. Hoje os heróis estão em alta. Mas naquele momento, ali para o povo, eles não tinham essa noção do que era um herói. Até porque a gente sabe que Jesus também viria muito tempo depois disso. Mas o que eles entendiam que Deus tinha feito na vida deles? Deus tinha tirado o povo do cativeiro. Deus tinha levado o povo à terra prometida. Se ele fez isso, ele é um herói. Ele é o nosso Salvador. Então agora eles não estão falando aqui de um Deus que não tem poder, um Deus que é ausente. Não, é um Deus que é presente, um Deus cheio de poder. É o Deus soberano da aliança que ele tinha com o povo. Eles tinham certeza que esse Deus era um Deus de poder. Então não tinha como ter dúvidas, não tinha como dar abertura para ter medo nesse momento. Nenhum tipo de impotência, né? Porque o medo ele se concretiza nas nossas vidas como uma forma de dizer que você não pode fazer mais nada. Só que, quando nós temos essa imagem, né, de que Deus é o nosso herói, Deus é o nosso Salvador, Deus é cheio de poder, isso gera em nós também outro sentimento, que é a confiança. Nós confiamos nele. Nós confiamos nele porque nós vimos o que ele fez. Nós confiamos em Deus porque a gente conseguiu enxergar o poder dele, enxergar o quanto ele foi real nas nossas vidas durante todo esse processo até a chegada na Terra Prometida. E aí fica muito mais fácil da gente confiar. Quando a gente enxerga, quando a gente vê, quando a gente compreende, fica muito mais fácil da gente confiar. E quando eu lembro de confiança, eu me lembro muito do sentimento que nós temos como pai. Né? E quando você quer gerar isso no seu filho, né, você precisa demonstrar para ele que você é uma pessoa confiável. Que ele pode olhar para você e falar assim, pai, eu confio em você. Não, o que você está falando é verdade. Né, eu lembro até de uma história que contaram para mim, quando eu era criança, né, do pai que chega num lugar alto e o filho fala, não, pai, me segura. Não, vai lá, filho, pula. Ah, não, pai, eu estou com medo. Não, filho, confia em mim. Aí o pai fala, pula. Aí o guri pula e o pai só desvia e o guri cai. Aí fala, isso é para você aprender que não se pode confiar em ninguém na vida. Né? Então,
esses ensinamentos, né, que a gente vê lá fora, vê no mundo, aqui o texto está dizendo totalmente o contrário. Não é um Deus que não se pode, um Deus que você não tem como provar, um Deus que você não tem como dizer que Ele vai te segurar, que Ele vai te salvar. Não é esse Deus. Esse Pai é um Pai que é extremamente confiável. É um Pai que não vai dar um passo para trás. É um Pai que vai te segurar com todas as forças que Ele tem. Então, que você possa também confiar nesse Pai. E essa confiança que está no seu coração possa ser gerada não só pelo que você já viveu com Deus, mas pelo que você aprende na palavra dEle, pelo que você busca em viver com Ele. E isso sim vai fazer muita diferença na sua vida. Então você não é escravo do medo, você não pode viver debaixo desse medo. Claro que os motivos que nós temos de alegria aqui, como cristãos, como crentes, são diferentes dos motivos que as pessoas têm no mundo. São motivos completamente diferentes. Quando você começa a viver uma vida buscando realizações lá fora, né, você começa a enxergar que a alegria do mundo é bem diferente do que essa alegria que a gente quer vivenciar com Deus. Porque, na verdade, o mundo hoje, ele não valoriza o que você é, ele valoriza o que você tem. O mundo não valoriza o fato de você doar, ele valoriza se ele recebe algo em troca, se você recebe algo em troca por isso. O mundo não valoriza você se humilhar, você servir. Pelo contrário, ele acha que isso pode ser um sinal de fraqueza para você. O fato de você pedir perdão, o fato de você se humilhar, o fato de você ceder o seu direito, lá fora, para o mundo, é visto como fraqueza. Mas o que o texto está dizendo aqui é exatamente o contrário. Só para a gente entender um pouquinho melhor, olha só, 1 João 5,19 diz o seguinte: nós vivemos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo, pois o mundo está sob o controle do maligno. No mesmo capítulo, um pouquinho antes, ele fala assim no versículo 4: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Então eu posso te garantir hoje, aqui nessa manhã, que você pode vencer o medo, que você pode vencer o mundo, porque Jesus é aquele que te fortalece. Você está debaixo das mãos de Deus. Esse poder está à sua disposição todos os dias. E você pode sim vencer o mundo, você pode sim vencer o medo e não ser escravo desse medo e não ser escravo do mundo, porque você tem à disposição o poder de Jesus Cristo na sua vida. Então lembre-se todos os dias que o poder do Espírito Santo continua à sua disposição. Lembre-se que é através do relacionamento com Jesus você vai conseguir vencer o medo. E lembre-se que esse relacionamento, essa busca que nós temos com Ele, vai te trazer cura, vai te trazer libertação, vai te fazer ser feliz novamente, vai te fazer enxergar a alegria no que Deus tem te dado hoje. Amém? O terceiro motivo que eu gostaria de compartilhar com vocês, motivo da gente se alegrar em Deus, é que Deus se alegra em nós. Interessante isso, né, gente? Deus se alegra em nós. O texto está falando um pouquinho sobre isso, a partir do versículo 17. Ele fala assim, ó. O finalzinho do versículo, ó. Ele renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Se encherá de júbilo por causa de você. Congregarei os que te entristeceram, por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do seu meio, e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que te afligem. Salvarei os que te maltratam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor em nome de toda a terra em quem foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor.
Em outras versões, o texto até fala assim: Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará vida nova. Foi, acho que a versão que a gente leu aqui, né? Então, eu tenho essa convicção de que Deus se alegra em mim, não só porque eu sou a sua criação ou porque eu sou o seu filho, mas Ele se alegra porque eu me arrependo e porque eu retorno à presença dEle, pedindo para que Ele cuide de mim, para que Ele me abrace, para que Ele me acolha. Quando eu penso em celebração, em alegria, a gente sempre pensa em festa. E o próprio texto termina falando isso, né? Ele cantará e se alegrar como se faz num dia de festa. Em Lucas 15, versículo 7, diz que há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. E festa é alegria, não é, gente? Festa é alegria, é celebração, é contentamento. Claro que para você, talvez, festa possa ter um significado diferente para mim. Inclusive, depois que eu casei, depois que André engravidou, esse significado de festa mudou um pouquinho, né? Porque agora o jeito como a gente faz festa é meio diferente, né? E, de certa forma, eu até peguei um pouco de aversão a essa palavra. Mas eu vou explicar por quê. Porque a André estava grávida. Vamos fazer, né, a revelação do sexo do bebê. Vamos fazer uma festinha. Sim, uma festinha. Tá. Aí chega lá e fala, não é essa festinha, é a festinha. Tá bom. Vamos agora fazer o chá de bebê. Não, então vamos fazer uma festinha, tá bom. Chega lá, eu vi a festinha que ela fez. Né? Vamos fazer, o bebê mal nasceu, já quer programar a festa do primeiro ano. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu era pequeno, festinha era um bolo assim, aquele bolinho branco que a vovó fazia, né? Uns brigadeirinhos, um quissuco e um refrigerante. Só. Né? O máximo era sua mãe te vestir de marinheiro, de Kiko, alguma coisa assim. Mas, hoje em dia, festinha, meu Deus, eu não quero festinha mais não. Mas, de certa forma, gente, eu entendo isso, claro. Né? Não estou aqui criticando, a minha esposa está me assistindo, tá? Não estou criticando, só estou, assim, dizendo que a festa é uma celebração. Claro que toda conquista que a gente tem na vida, a gente vai querer celebrar, vai querer festejar, né? Então, se você passa no vestibular, se seu filho passa no vestibular, você vai querer festejar com ele. Né? Se há um concurso, né, que você queria muito passar, você passa, você vai querer festejar. As festas de celebração de pequeno grupo, nós tínhamos várias, né, porque é uma alegria para nós multiplicar um pequeno grupo. Então, de certa forma, o que Deus está dizendo aqui é que Ele estava muito feliz com o povo. Muito feliz com a atitude do povo, em se arrepender e retornar para Ele. E é por isso que Ele gostaria muito de fazer essa festa. E quando eu pensei também em relação a tudo isso que a gente já falou, né, sobre essa questão do Pai, da confiança e dessa celebração, eu me lembrei muito da parábola do filho pródigo. E eu não vou contar a história inteira aqui, né, vocês já conhecem, mas a parábola do filho pródigo desenha toda essa questão da confiança em que o pai tinha nos seus filhos, uma confiança que foi de certa forma quebrada, né? Quando o filho perde a sua herança e vai viver sua vida e vai gastar o dinheiro nas coisas do mundo e retorna, se arrepende, volta para sua casa e o que o pai faz? O abraça, o beija, o perdoa e restitui tudo que ele tinha perdido. De certa forma, o pai não diminuiu, não rebaixou o seu filho pelo que ele fez. Pelo contrário. Agora que ele estava arrependido, agora que ele estava retornando à sua casa, o pai queria celebrar, queria festejar isso que aconteceu. Porque para ele era uma grande alegria ter o seu filho de volta ali. Então, nessa manhã, eu creio que o que Deus mais quer que você entenda é que Ele se alegra com a sua vida. Talvez você esteja passando por algum momento em que você chegou num nível da vida e fala, poxa, mas eu não queria ter chegado só até aqui. Os meus planos eram de, talvez, eu chegar mais longe.
né? Eu não queria ter essa profissão, né? Eu queria estar em outro lugar. Ou mais do que isso, talvez você não tenha mais sentido na vida, mais propósito. Falando, poxa, mas por que eu vivo todo dia, né? O que eu quero que você entenda hoje é que Deus se alegra com a sua vida. Deus valoriza você. Deus se alegra com você. O texto termina falando aqui, né? No versículo 20, algumas promessas de Deus para nós. E eu gostaria de ler e gostaria que você ouvisse as promessas que Deus tem para a sua vida. O texto diz assim, que como um pai, Ele irá acalmar todos os seus medos em amor. Que como um pai, Ele irá te proteger quando você estiver indefeso. Que como um pai, Ele irá tratar severamente aqueles que te oprimem. Que como um pai, Ele irá acolher o seu lamento, o seu choro. Como um pai, Ele irá te dar honra e reconhecimento entre as nações. E como um pai, Ele irá se alegrar com você, com gritos de alegria. É claro que tudo isso vai acontecer, sim, porque as promessas de Deus, elas podem e serão cumpridas nas nossas vidas. Mas isso só vai acontecer se nós permanecermos na presença dEle. Se você não se afastar de Deus, se você buscar a Deus, buscar a sua presença e permanecer na presença dEle. Se você conseguir fazer isso, eu tenho certeza que você vai viver uma vida alegre. Apesar das circunstâncias adversas, apesar do bem-estar físico, apesar da tristeza, apesar da doença, apesar do medo, apesar da morte, você vai poder olhar para tudo isso e declarar como Neemias fez: a alegria do Senhor é a minha força. Eu tenho absoluta certeza que Deus quer te abençoar nessa manhã. Que você vai sair daqui mais alegre do que você entrou. Então eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento. Mas antes disso, eu quero que você guarde isso no teu coração. Se lembre os motivos, os muitos motivos que você tem para ser alegre, para ser feliz hoje. Não viva a vida achando que você vai passar de tristeza em tristeza, de luta em luta. Não, essas coisas são passageiras. O que Deus quer te dar é uma alegria constante. É uma alegria constante. Então se lembre sempre que a alegria é um mandamento. Lembre-se que você não é mais escravo do medo. Se lembre que Deus se alegra com você. E por causa disso, você pode se alegrar em Jesus Cristo também. Amém? Coloque-se em pé. Se você tem algo no seu coração que tem te angustiado, algum sentimento, uma tristeza, coloque isso diante de Deus nesse momento. Peça para que o Espírito Santo dele venha de encontro ao seu coração, à sua vida nessa hora. Peça para que esse Deus que é Pai, esse Deus que é um Pai confiável, um Pai cheio de poder, um Pai que quer te salvar, um Pai que quer te proteger, um Pai que quer te dar alegria. Ele é cheio de bondade e Ele está aqui nessa manhã para derramar isso sobre a sua vida. Ele é perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito em tudo que faz. Então confie na bondade de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer porque nós não vivemos a vida
baseados, fundamentados nas decepções, nas tristezas, nas angústias, nas situações difíceis. O Senhor nos deu vida para que nós possamos viver em abundância, para que nós tenhamos alegria, para que nós tenhamos ânimo, Senhor. E eu quero mesmo, Deus, pedir que isso seja derramado sobre as nossas vidas nessa manhã, Deus. Derrama a sua alegria sobre nós, Deus. Derrama um novo ânimo, um novo fôlego de vida sobre nós nessa manhã. Que teu Espírito Santo tire toda angústia, toda tristeza, toda opressão. Que tudo isso saia dos nossos corações nessa manhã, Deus. E que haja lugar apenas para a alegria do Senhor. Que haja lugar apenas para o amor do Senhor. Deus, fortalece as nossas vidas nessa manhã. Fortalece, Senhor. É isso que nós te pedimos e oramos. Em nome de Jesus.